Olá, meu amigo ligado em Lantec. Meu nome é Ellington Pontes e hoje eu vou lhe mostrar como configurar a aplicação automática de um gap ou microjunta no final do contorno de uma peça. Existem duas formas básicas de acessar a configuração. Uma é via CAN, nas configurações, gerenciamento de máquinas, duplo clique na máquina que deseja configurar, sistema, acabamento automático, corte, modificar ataques, aplicar um gap. Então essa é uma forma de configurar a aplicação automática de gap, e a mais simples ou mais fácil é diretamente no módulo Nesting e Corte. Então através do módulo Nesting e Corte, após uma programação já feita, um arranjo já feito, é possível acessar as configurações através do botão Configurar Sistema. Em Configurar Sistema, nós navegamos até aplicar um gap. Para habilitar a aplicação automática, é só habilitar a caixa Aplicar um gap, definir quais os tipos de ataque que serão considerados na aplicação deste gap, definir o ângulo máximo para a aplicação desse gap e trabalhar com os valores, podendo ele ser fixo, ou seja, um valor de microjunta ou microcorte que você já utiliza, uma porcentagem da espessura da chapa. Então, se eu tenho lá uma chapa de 3 mm, que é o meu caso aqui, o meu subtrabalho de 3 mm, eu posso definir qual é o valor em porcentagem para o software calcular o tamanho desta microjunta. E automático em função do raio do cortador, que é bem específico, pensando diretamente no kerf, ou sangria, ou raio do cortador mesmo. Vou optar pelo mais simples, que é o fixo. Então fixo e eu defino o valor do meu microcorte ou do meu gap. Eu vou utilizar aqui um valor de 1 mm e apliquei para todos os ataques no caso. Apliquei a configuração, ok. Para aplicar esse gap agora, é simples, só utilizar na guia corte, mecanizar, o botão automático ou as opções mais gerais, que é o cortar tudo, ou seja, todos os subtrabalhos, todas as chapas, ou cortar um subtrabalho ativo, todas as chapas de um subtrabalho ativo. No caso eu vou usar o botão automático, que é apenas a chapa ativa que a gente está vendo na tela. Então clicou em automático, ele pré-inicializa o CNC para a gente e aplico finalizando. F12 aqui só para visualizar. Então está lá o nosso gap aplicado, ou seja, 1 mm de gap para o externo, 1 mm de gap para o interno. E no caso de furações, no meu caso eu estou utilizando uma entrada com um raio, então o afastamento não chega a 1 mm. Mas eu não quero colocar ataques ou aplicar o gap, na verdade, para furações. Então é só ajustar a configuração. Eu vou voltar à configuração aqui, configurar sistema, aplicar um gap. Eu quero considerar os ataques apenas ataques retos. Não quero considerar ataques com ângulo, que é o caso da minha furação. Permanece o valor de 1 mm de gap e utilizo o botão automático para aplicação. Então, no exemplo ali, ataque reto recebe o meu gap. Ataque reto recebe o gap. Ataque sem ser reto não recebe o meu gap, ou seja, estou aplicando uma microjunta, um gap apenas para ataques retos. Essa configuração depende da necessidade de cada um, porém é bem simplesinho de ser aplicado. Eu quero definir que eu quero aplicar automático, defino qual o tipo de ataque que eu quero aplicar esse gap e o valor, se é fixo ou porcentagem para aplicação. Simples. Uma dica: quando esta aplicação de um gap está ativo, ele vai ser aplicado para todas as espessuras, ou todos os materiais de espessuras. Então pode ser que nem todas as espessuras você queira utilizar esse gap. Para desabilitar a aplicação dele, basta desmarcar a caixinha aplicar um gap nos ataques, salvar a configuração e continuar usando o automático ali, que nada vai acontecer. Além da configuração de gap, existe ainda uma segunda forma de aplicar esses gaps ou microcortes no final do contorno.
que não precisa ser automático no caso. Eu posso utilizar a opção semi-automática, utilizando a opção alterar, microcortes automáticos no final do contorno. Defino aqui qual é a largura do meu microcorte. Se eu quero aplicar para interior, ou seja, as furações, ou exterior, no caso eu quero apenas exterior de peças pequenas e médias. Posso definir que comprimento, largura máxima, comprimento e largura mínima da geometria da peça que eu quero aplicar esse microcorte. Feito isso, o trabalho é semelhante ao gap, ou seja, eu tenho o afastamento da minha saída para evitar que a minha peça caia no processo. E no caso do semi-automático aqui, microcortes automáticos no final do contorno, eu tenho isso apenas para o externo. Eu posso optar se eu quero aplicar para o interno também. Então a utilização da ferramenta alterar microcortes automáticos no final do contorno é uma forma similar de trabalho ao gap. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like e não deixe de seguir o nosso canal. Até mais!